aí ele, vamos dizer assim, fez profundos estudos sobre as experiências de vida após aquelas experiências assim, em que a pessoa morre e depois volta, vamos dizer assim, né? E que a gente ouve esses relatos muitas vezes e ele resolveu estudar sobre isso. E aí foi proposto então que a gente falasse sobre isso. E aí colocou-se uma perguntinha do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 9, onde fala sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida. Por que trouxe essa pergunta? Porque isso, se existem espíritos que nos influenciam, é sinal de que existe vida depois dessa vida aqui que a gente está vivendo. Se não existissem, eles não poderiam nos influenciar. E se existe quem nos influencie, é porque tem alguém nessa outra vida. E aí eles dizem que sim, que esses espíritos nos influenciam bastante. E aí ele quer saber, mas como assim, né? Como que a gente pode ter a certeza dessas influências? E ele diz que, respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós podemos perceber essa presença naqueles encontros que muitas vezes a gente não está programando nada, sai de casa e encontra um amigo, né, em quem a gente tinha pensado e aí a gente feliz de vê-lo, etc. Ou resolve alguma situação que a gente precisava, né? Ou a gente precisa chegar num lugar, não sabe direito o caminho e parece que assim como mágica a gente encontra um lugar e chega naquele caminho que a gente precisava. Ou está com um problema e parece que nos vem uma ideia que a gente não sabe de onde saiu. Isso são as formas que a gente tem de reconhecer essa influência. Mas nós temos que ter um cuidado, porque essa influência ela não é sempre de bons espíritos. Porque na vida da erraticidade, a gente sabe que ninguém vira santo, né? Pelo fato de ter morrido, de estar vivendo na erraticidade. Então existem aqueles espíritos que vão tentar nos influenciar no bem, mas também existem aqueles que vão tentar nos influenciar por um caminho mais torto. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós vamos fazer a escolha de qual lado que nós vamos ouvir, qual lado que nós vamos acolher. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência dos dois lados para que a gente esteja alerta para as escolhas que nós estamos fazendo. E esteja alerta também, vamos dizer assim, para o que o nosso próprio temperamento está atraindo, porque tudo é lei de ação e reação e tudo é lei de atração. Então, dependendo de como nós somos, nós vamos atrair coisas melhores ou piores. Se a gente tem um gênio irritado, irascível, está sempre resmungando, sempre brigando com os outros, não é que os bons espíritos não estejam próximos de nós e nos ajudando, mas é que a gente está abrindo a porta para ouvir aqueles que são semelhantes a gente. Então, se nós queremos ouvir sempre a inspiração dos bons espíritos, nós precisamos começar a trabalhar em nós essa modificação interna, né, para que isso possa vir. E tem um trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo em que um homem, né, que era muito rico, viveu só para si e não teve assim esse cuidado do qual a gente está falando. Quando ele desencarna, ele achava assim que o dinheiro comprava tudo, que ele ia poder continuar comprando as coisas. E chega lá e se surpreende, porque ele vê que o servo dele estava muito mais adiantado nessa escala evolutiva da vida espiritual do que ele. E ele diz, meu Deus, mas assim, eu agi assim porque eu não sabia. Aí Deus diz para mim, não, porque tu tiveste os profetas, tu tiveste Moisés, tu tiveste os ensinamentos do Cristo para te conduzir. Se tu não conseguiu compreender, né, ficou em ti, pelas tuas escolhas.
E aí ele diz, então deixa que eu volte para alertar os meus irmãos. Tá? E ele diz, não, porque eles também têm os profetas, têm Moisés e têm o Cristo para orientá-los. Então, a gente vê que realmente nós temos todas as condições. E ainda diz, porque se os mortos voltarem para alertar, eles não vão acreditar, e não vão ouvir, e não vão fazer. Então está tudo lá. Eles é que vão ter que se trabalhar para que isso possa acontecer. E aí o que a gente vê? Mas Deus é muito misericordioso. Já que nós não escutamos normalmente os mortos que estão aí para nos alertar, e dentro do Espiritismo, o que Kardec veio nos trazer? Exatamente isso, que existe continuação da vida, que nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui para continuar nos desenvolvendo, que a vida real não é essa aqui da Terra, que a vida real é essa vida depois da vida. E que então a gente precisa se trabalhar para viver bem essa outra vida, precisa evoluir. Kardec vem nos trazer todos esses conhecimentos, vem nos trazer essa consciência dessas leis de causa e efeito, da consciência das nossas escolhas, que nós não estamos à mercê das coisas, mas que nós podemos escolher, estamos assistidos exatamente porque vem sendo trazido desde há muito tempo, pelos profetas, depois pelos apóstolos, por Cristo, e depois quantos outros vieram depois dele, nos ensinando sobre paz, nos ensinando sobre o amor, nos ensinando sobre fraternidade, e nós ainda não conseguimos compreender. Vem nos mostrando essa continuação da vida, como se os mortos estivessem falando conosco, que foi o que aconteceu, o Espírito de Verdade, tantos outros que criaram, trouxeram para Kardec todos os ensinamentos, foi o que eles fizeram, trouxeram de lá. E a gente ainda não consegue praticar. Então Deus, como é muito misericordioso, o que Ele permite? Que comecem a acontecer essas experiências, de chegar ali, morrer e depois voltar. Por quê? Porque daí não é os mortos que vão falar, são os próprios vivos que estão aqui que vão trazer essa experiência. E é isso que então esse estudioso começa a relatar. E aí perguntou para ele, mas qual é a comprovação disso tudo? Ele diz, a comprovação científica não existe, porque não existe um método científico conforme a ciência daqui se desenvolveu, que consiga provar isso aqui, que consiga testar todas essas coisas. Mas existe muitos relatos que são de vários lugares, de várias pessoas, de locais diferentes para pessoas diferentes e que trazem experiências muito parecidas. E é isso aí que começa então a comprovar que isso é real. E aí ele traz exatamente isso. Esse livro então é a investigação desses fenômenos de sobrevivência da morte ali quando ela está, e que a gente vê. Esses relatos então são relatos reais que são trazidos normalmente para psicólogos, para coisas assim, mas para médicos também, que estão ali presentes muitas vezes, para sacerdotes, para religiosos que ouvem o que as pessoas falam. E aí perguntam para ele, mas por que a gente não vê mais relatos sobre isso? Ele diz, porque às vezes isso é muito difícil para as pessoas falarem, porque elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo de serem desacreditadas, e aí elas preferem falar. Mas alguns têm coragem de trazer a experiência. E eu achei um fato muito curioso, que ele relata que entre homens e mulheres não existe relatos diferentes
mais medo da opinião, vamos dizer assim, dos outros, né? Desse julgamento e de serem taxados de malucos ou qualquer coisa assim. As mulheres, talvez porque falem mais, né? Troquem mais umas com as outras, elas falam mais claramente disso. Então ele traz, assim, que eu vou ler aqui para vocês, mais ou menos o que seria um relato de uma pessoa que passou por essa experiência. Tá? Ele, então, diz, e tem vários cientistas estudando sobre isso também. Tem a doutora Elizabeth Kubler, tem vários cientistas estudando e chegando, sem se conversarem, a relatos muito semelhantes, o que vem então trazer essas comprovações. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve, eu acho que o Dr. Mauro Crítico, né, que acho que talvez alguns já tenham escutado falar, já tenham lido o livro dele, que ele trabalhava com terapia de regressão, e nessas terapias de regressão, muitas vezes as pessoas traziam relatos de coisas assim, dessa vida que elas viveram, né, de outras vidas, sim, mas também dessa vida que elas viveram entre uma vida e outra, né? Comprovando também. Mas aí o relato geral, que normalmente ele diz que as pessoas trazem. Então, a pessoa está morrendo, né? Aí quando ela chega naquele grau máximo, assim, de um sofrimento da morte, ela é declarada lá, então, morta pelo médico, por quem quer que seja, né? E aí ela começa a ouvir como se fosse um barulho um pouco desagradável, assim, uma situação meio desagradável. Se sente assim como se fosse puxada para um túnel, que num primeiro momento ela sente como se fosse meio escuro, mas ela passa por aquele túnel de uma forma muito rápida, né? É como se ela fosse realmente atraída por aquele túnel. E depois que ela sai daquele túnel, ela se sente olhando para baixo e muitas vezes enxergando o seu próprio corpo. Alguns com uma consciência de que é o seu próprio corpo, outros às vezes olhando e sem entender direito o que é, mas vendo aquele corpo lá. Né? E aí escutam o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo e relatam, né? Que o médico disse que a pessoa estava morta, que tinha tentado ressuscitar, mas não deu, que ela estava morta, né? Vendo o que é que eles estão fazendo, tentando essa ressuscitação, mas isso aí muitas vezes causa um impacto, que a pessoa fica meio perturbada, mas eles dizem que nesse momento eles conseguem perceber que eles não estão sozinhos ali, que existem outros, muitas vezes conseguem ver familiares, né, que vêm para tentar dar uma acalmada, e que quando elas estão assim muito angustiadas, sempre chega um ser de luz, todos relatam esse ser de luz, esse anjo, alguns falam, né, ou esse ser que chega e que vai trazer calma, que vai trazer tranquilidade, vai trazer paz para ela e vai ajudá-la, vamos dizer assim, a fazer uma leitura da sua vida aqui na Terra até aquele momento, né? Trazendo uma compreensão, trazendo um equilíbrio, e a pessoa diz que começa a sentir uma paz muito grande, começa a se sentir aliviado, começa a se sentir assim, muito bem. Aí alguns diz que vão adiante daquele pedaço, né, e vão até um ponto que parece que é um ponto limite, assim. A partir dali para frente eles não podem passar, né? Ou se fizerem a escolha de passar, não vão voltar, né? E diz que quando esse ser de luz explica que ainda não é a hora da pessoa, que ela está precisando viver essa experiência de quase morte, para que ela acorde para algumas situações da vida dela, né? Para que ela busque uma religiosidade, ou para que ela compreenda e aprenda a ser diferente num relacionamento que ela esteja vivenciando, ou que ela aprenda a levar a vida dela de uma forma diferente do que ela está escolhendo até ali, né? E aí a pessoa
quando eles dizem, mas agora tu tem que voltar, normalmente a pessoa não quer, porque ela está se sentindo muito bem, é uma experiência que é boa, que a gente pode até pensar, né, mas a morte, a gente tem um pouquinho de medo da morte, né? Não é medo, mas é assim, um receiozinho, porque a gente não sabe bem direito como é que vai ser, né? A gente tem um receio de ficar assim meio livre, de ficar meio perdido. Então, isso aí vem nos trazer essa consciência de que a gente é amparado, todos são amparados dentro desse processo. É claro que às vezes alguns relatam que eles veem pessoas que parecem que estão um pouco perdidas também, né? Parece que estão assim, meio sem entender, que estão num lugar meio obscuro, elas não estão conseguindo ter uma compreensão do que está acontecendo. E a gente entende isso. Porque se a pessoa nunca pensou sobre uma situação de morte, se a pessoa, vamos dizer assim, vive só voltado para as coisas materiais, é muito difícil para ela conseguir se desprender. E aí o que acontece? Não é que a pessoa não tenha toda essa chance, todo esse cuidado, é que ela não quer aceitar, né? Ela quer continuar presa às coisas da matéria. E aí, o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado. E aí, essa pessoa, então, vai ficar ali, naquele limbo ali, naquela coisa, até que ela consiga despertar e querer fazer essa travessia. Mas aqueles que ainda não é o momento, eles convidam para que volte, né? E aí, quando a pessoa retorna, elas dizem que elas não conseguem, que elas têm essa sensação de todas essas coisas boas que elas vivenciaram, né? Mas elas não conseguem ter lembram dessa coisa boa, disso tudo, mas não conseguem ter uma lembrança total daquele lugar onde elas estavam. Elas só sabem que era um lugar onde elas sentiam paz, onde tinha uma luz, onde tinha um ser que auxiliava elas, né? Então a gente vê assim, a gente não fica ao desamparo, isso já é uma grande coisa, né? E se a gente, vamos dizer assim, pensar sobre essas coisas, a gente se prepara melhor, porque ele diz, mas por que então, se isso acontece, por que não é mais divulgado, não é mais falado? E ele também traz que muitas vezes o que acontece é que existe uma superstição ainda para falar sobre a morte, né? As pessoas às vezes têm medo, tem muitas pessoas que dizem, eu não falo em morte, porque isso atrai. Eu já ouvi isso de pessoas amigas até, nem vou falar em morte, porque isso aí termina atraindo. Só que se a gente não pensa, a gente não se prepara, né? A gente fica melhor preparado quando não é que a gente deseja, a gente tem que desejar viver o melhor possível, aproveitar melhor as oportunidades que nós tivermos aqui, né? Porque essa vida aqui ela é muito importante como oportunidade de experimentar, de aprender, de evoluir, né? Então a gente tem que agradecer, que tem muita gente querendo que não está podendo. Então se a gente tem essa oportunidade, temos que aproveitar. Mas a gente tem que lembrar sempre de que essa aqui não é a nossa vida real, né? Aprender a não ficar tão agarrado a coisas, porque a gente às vezes se agarra. Às vezes a gente tem dificuldade de dar uma roupa, né? Mas aquela roupa é uma roupa que eu gosto tanto, as outras eu vou, mas essa aqui eu gosto tanto. Vamos trabalhar o desapego. Se aquela eu gosto tanto, mas eu não vou poder levar ela junto. Então, muitas vezes a gente tem que fazer esse exercício também para ir se liberando, para ser mais fácil esse processo. Para quando a gente passar por isso aqui, a gente entender: opa, tá legal, agora é a hora então, né? Vou me ajudar a me desprender. Já que estão me ajudando, vou me ajudar. Não é o caso que ele está relatando aqui, ele está relatando as pessoas que precisam retornar e até para nos trazer essa experiência. Mas eu acho interessante a gente falar também desse outro lado, né? Então ele disse que isso aqui é o que normalmente acontece com todas as pessoas, são relatos das pessoas que trazem isso aí.
Mas uma coisa que ele acha muito interessante, que a vida de todas elas parece que fica tocada por isso. A vida das pessoas se modifica, ela se transforma, aquelas pessoas não conseguem ser mais as pessoas que elas eram antes. Por quê? Porque elas tiveram contato com essa realidade, né? E aí elas começam a repensar, parece que elas começam a aprofundar mais a vida aqui, começam a buscar mais, não é a religião, mas é a religiosidade, né? Ou seja, religiosidade é buscar Deus dentro de nós, né? Religião existe, católica, protestante, espírita, mas não é isso, não é o título que se dá que é importante, mas é a religiosidade, é o Deus que nós trazemos em nós que a gente precisa colocar nas nossas crenças religiosas, né? Porque senão não tem nem valor. Não adianta eu me dizer espírita se eu não começar a trabalhar a religiosidade dentro de mim, se eu não começar a buscar Deus em todas as ações que eu tenho. Não adianta, né? É só um título, nada mais. E assim, quantas vezes a gente vê, né, pessoas que são inteligentes, que são eruditas, que se dizem espíritas, que a gente tem, vamos dizer assim, uma oportunidade maior, que tem um conhecimento maior, vamos dizer assim, de algumas verdades, que não aproveitam tanto quanto pessoas que às vezes se dizem até ateus, nem acreditam em Deus, mas vivem no bem, fazem o bem para os outros, são pessoas amorosas, respeitosas. Então está dentro delas essa religiosidade, elas não precisam nem ter um título, né? Precisamos pensar sobre isso também, viver a religiosidade nas nossas vidas. Então, isso aí é o que ele diz. E ele diz também, assim, que são vários passos, né, que a gente viu aqui, que não é para todas as pessoas que acontecem todos esses passos. Para alguns, pode ser que sejam todos. Para outros, vão acontecer alguns deles, né? Mas as coisas que trazem são sempre dentro disso que a gente falou aqui, que a gente leu. E ele diz que é muito interessante porque parece que aquelas pessoas que ficam doentes por mais tempo, ou seja, que lidam mais com essa sensação da morte ali por mais tempo, e que depois, então, tem coisas mais graves, tipo um acidente, que a pessoa parece que tem aquela projeção repentina, né? E depois passa por isso, elas trazem um relato de uma coisa mais profunda ainda do que os outros que passam assim de uma forma, vamos dizer, teve um ataque cardíaco e passou por essa experiência, né? Que essas outras pessoas, elas sempre relatam que parece assim que elas sentiram, tiveram um insight tão profundo, né, nessa experiência que tornou a consciência delas totalmente diferente, né? Que elas viam cidades de luz, como se fosse assim, não precisam ter medo, existem cidades, existem locais onde é de muita luz, de muita paz, tipo que a gente vê, nosso lar e tantos outros, né, que são relatados. Esses socorros que eles dizem também, que existe, que não é só aquele ser de luz, que muitas vezes as pessoas que estão numa situação dessa, vamos dizer, um acidente que a pessoa sofre e que ali ela parece que vai morrer, né? Mas parece que alguma coisa dentro dela e ela tem a vontade de se entregar dentro daquilo ali, ou de repente está se afogando, vamos dizer, e está desistindo, parece que vem uma voz da cabeça dela, não desiste, a gente está aqui, vamos, nada, vai por esse lado aqui, que tu vai pegar uma corrente, e a pessoa vai naquilo ali e parece que se salva. E aí depois ela diz, mas não fui eu, foi essa voz sobrenatural, vamos dizer assim, que me trouxe esse caminho onde eu consegui encontrar uma salvação, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, que muitas vezes nessas experiências, as pessoas se sentem como se elas estivessem sendo, naquele momento que elas estão
não é o outro. Né? Não existe um juiz que está lá nos julgando e nos condenando. Existe a nossa consciência. Então, se aqui nós tomarmos consciência disso, a gente consegue ir preparando uma coisa melhor para nós mesmos. Né? Porque daí a gente já não vai carregar essas culpas, já vai conseguir se livrar delas aqui. Por isso que é dito lá, se vai fazer lá uma prece, uma oferenda, uma coisa assim, e está brigado com alguém, ou tem alguma situação a ser resolvida, espera, vai lá, resolve, e depois vem fazer a tua oferenda. Né? Nesse sentido, para a gente não carregar esses pesos desnecessários. Achei isso bem interessante. E aí, assim, eles dizem também, né, que pergunta, que aí ele diz que começou a pensar, tá, isso é no caso das pessoas que passam por essas experiências naturalmente, mas e quem busca a morte, no caso do suicídio, como isso funciona? E eles dizem que funciona de uma maneira muito semelhante. Só que quando o suicida se dá conta, ele passa por esses processos, mas ele se dá conta e ele pensa, meu Deus, mas eu trouxe comigo, não acabou aquilo que eu queria que terminasse, foi por isso que eu me matei, aquela situação angustiante, etc. Ela está aqui comigo. Então o que adiantou eu estar aqui desse lado? Porque eu vou ter que continuar resolvendo isso aqui. E ainda sabendo que eu botei fora uma oportunidade. E ainda vendo lá que os meus parentes, as pessoas que eu amo, estão sofrendo. Né? Então, para muitos é dada essa oportunidade. Claro que eu acho que depende muito da situação de cada um, de que possa retornar, né, para fazer uma nova escolha. E aí, nessa nova escolha, ele disse que aí perguntava para as pessoas, né, tá, e agora então tu passou por essa experiência, tu pensa em fazer isso de novo? E que a resposta das pessoas é não, porque eu vi o que é que acontece. Né? Eu tive a experiência do que era isso. E aí, então, eu não quero mais repetir isso. Olha, como seria bom, né, se essas pessoas conseguissem falar isso para as outras, porque traria, talvez, o relato de uma pessoa que passou, né, traria, talvez, para uma outra que está num limiar de cometer uma coisa assim, uma força para que não fizesse. Né? Eu acho que seria muito interessante. Eu teria mais algumas coisas aqui assim, para a gente falar, mas eu queria falar assim, de que isso realmente não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa assim, o estudo é muito sério. E eu acho que talvez cada um de vocês aqui já tenha tido uma experiência de um colega, de um amigo que tenha contado uma coisa assim semelhante. Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga e ela foi fazer uma cirurgia estética. E na cirurgia estética, deu um troço lá que ela não sabia, que ela tinha um probleminha no coração, que não apareceu, e ela descreveu exatamente isso aqui. Ela disse que ela se enxergou fora do corpo, olhando para ela lá na mesa, e a médica dizendo, a gente tem que fazer ela voltar, a gente tem que fazer ela voltar. O que eu vou dizer para as filhas dela? Era só um procedimento estético. E ela disse que ela tem essa percepção e de que de todo esse relato aqui que teve foi o relato que ela contou. Né? Então a gente vê que realmente é assim. Só que aí ela disse que, aí ela pensou, não, mas eu preciso voltar. Ela disse que até pensou em não voltar, mas ela disse, não, eu preciso voltar, minhas filhas ainda precisam de mim. Né? E aí ela voltou, mas ela disse que isso ficou muito presente. Tem um outro amigo que era uma pessoa completamente descrente de tudo. Falar um troço desse aqui para ele, ele era capaz de rolar no chão de tanto rir. Até um dia que ele teve um infarto e passou por essa experiência. E agora a gente conversa com ele e ele é uma pessoa completamente diferente, realmente. Porque ele disse, eu vi, ninguém me falou, eu vi realmente essa coisa do túnel, do não sei o que eu achava que isso era uma bobajada, eu passei por isso.
da vida, entre uma vida e outra, eu tive uma outra amiga que ela ficou em coma. E a gente então ia visitá-la no hospital e assim vinha muito aquela coisa de que parecia que ela estava desistindo, mas ela ainda tinha muita coisa para fazer aqui. E eu me lembro que um dia eu parei perto dela, tinha ido junto com uma outra amiga e fiquei conversando mentalmente com ela, né? Olha as tuas responsabilidades, olha, se ainda não for hora de tu ir, volta, porque é uma responsabilidade, tu está enfrentando, etc. Saí. Ela voltou. Não porque eu falei, né? Ela voltou porque ela tinha que voltar. Mas que eu achei muito interessante, porque ela me relatou com as minhas palavras aquilo que ela tinha escutado lá na televisão. Quer dizer, mais do que uma comprovação de que a vida existe além da vida. Né? Então, é só assim exemplinhos. E talvez cada um de vocês tenha alguma situação, né, dessas que tenha ficado na vida de vocês aí também. É assim um apanhado muito rápido, né? Fica aqui, ó. Vida depois da vida. Se alguém tiver interesse, aí pode até pedir um livrinho que eu passo ali